de socialização, nós temos algumas instituições responsáveis por essa reprodução, ou por emanar esses padrões de comportamento. A gente tem as instituições chamadas família, a religião, a escola, o trabalho, a política, a cultura, certo? As tradições. Então, essas instituições sociais, elas nos dão certas regras de comportamento e como nós devemos proceder na vida em grupo. Exemplo, a escola. A escola que nós frequentamos é uma escola que fica claro as regras de conduta, as regras de comportamento. Então, se você está nessa escola, ela te dá certos padrões de conduta. Quando você não, né, obedece, ou quando você não segue essa certa regularidade, existem mecanismos que a gente chama de mecanismos de controle social e agentes de controle social que faz com que você volte a ter esse comportamento socialmente esperado. Então, em todo lugar que nós estivermos, existe um comportamento socialmente esperado. E onde nós aprendemos esses comportamentos? No processo de socialização, certo? Começa na família e passa para se ampliar isso muito mais durante a nossa vida. Então, vamos lá. Vamos por partes agora. Nós somos uma criança e a criança passa por um processo de construção. A criança, ela não é autônoma. Sempre lembre disso. As crianças, elas não são autônomas. A criança, ela é heterônoma. Autônomo significa que a minha forma de agir sou eu que construo, sou eu que direciono. Isso é autonomia, né? Eu tenho essa capacidade de agir por vontade própria. Heteronomia é quando a minha ação, a minha prática, ela é dada por outro. Vocês entenderam essa diferença? Estão entendendo, pessoal? Me dá um feedback aí. A diferença entre e heteronomia. Autonomia, quando eu mesmo, né? Eu que faço, né? Eu que construo a minha forma de ser. Eu que tenho as minhas escolhas, eu que vou decidir como eu vou agir no mundo. A heteronomia significa que o outro que me dá nomos vem de regras, de normas. Então, é o outro que me dá normas de como agir. Então, a criança é o outro que dá normas para ela agir. Geralmente, a família, que é na família que acontece o processo de socialização, aí vamos construindo, que é o processo de socialização primária. Então, primária que é o primeiro espaço que nós possamos a incorporar regras. E a primeira regra que nós aprendemos é com relação ao nosso próprio corpo. É domar os nossos instintos. E isso a psicologia trata muito na psicanálise, principalmente com Freud, né? Freud, no seu livro chamado Mal-Estar da Civilização, ele trata muito bem essas questões, que ele fala que quando a sociedade ela passa a domar os nossos instintos, ela acaba ocasionando alguns traumas relacionados principalmente à nossa sexualidade. Por quê? Porque a sociedade ela tende a domar os instintos, e a criança, no primeiro momento, domar a animalidade significa domar os nossos esfíncteres. Que é a primeira coisa que geralmente se faz no bebê? Colocar fralda. Você colocou fralda, você já está incorporando a sociedade na criança. Eu falei isso para vocês anteriormente. Por quê? Porque a criança, com o tempo, ela vai ter que aprender, vai ter que ir no banheiro para fazer suas necessidades. Essa ideia de ir no banheiro, de ter horário, de ter um certo padrão de higiene, isso já são regras sociais, certo? Ah, estou com vontade de fazer xixi. Eu não vou chegar em qualquer lugar no meio da rua e fazer, teoricamente, né? Eu não posso fazer isso como regra de convívio. E isso, a família que vai fazendo isso nos incorporar, e isso vai sendo inserido no nosso subconsciente. Então, a psicanálise trata muito dessa questão, principalmente a linha freudiana, né, de como a sociedade ela passa a nos enquadrar, a nos domar enquanto seres, né, animais, né, e nos tornar seres sociais. Então, começa na infância. Na infância, nós somos heterônomos, e esse processo de construção na infância ele vai moldando a nossa personalidade. Isso coincide com a infância. Porque quando passa ali para os 12 anos, a personalidade ela passa a ser mais cristalizada. E aí a gente começa já a construção da nossa identidade, que coincide com a socialização secundária. Preste atenção.
A socialização primária coincide na psicologia com a nossa formação da nossa personalidade. E se eu sou uma pessoa extrovertida, se eu sou uma pessoa mais fechada, né? Se eu tenho uma capacidade de me relacionar melhor, se eu tenho mais tendência à leitura, se eu tenho mais tendência à tecnologia, se eu gosto de esportes, isso se constrói na infância, até, né, a gente fala até os 12 anos para 13, que começa a adolescência. Aí na adolescência, que é a idade que vocês estão, começa um processo, né, de construção da identidade. E vocês vão deixando, né, os adolescentes vão deixando de ser é, heterônimos e vão criando uma certa autonomia. Observem isso. Vocês, enquanto adolescentes, vão criando uma certa autonomia, certo? E essa autonomia, quer dizer, vocês já vão tendo a capacidade de confronto com aquilo que vocês aprenderam anteriormente no processo de socialização primária da construção da personalidade. Por isso que eu falo assim, eu falei para vocês no ano passado, você, adolescente é problema. Por que fala que adolescente é problema? Porque o adolescente passa a confrontar, porque ele passa a ter mais autonomia e confrontar aquilo que ele aprendeu durante a infância com ampliação dos horizontes. Na adolescência, a gente fala assim, a cabeça se abre para o mundo. Por quê? Porque inicia um processo de socialização secundária e que não é só os pais que passam a dar informações, a controlar o comportamento. Você passa a ter mais autonomia. Meus adolescentes passam a ter uma capacidade mais crítica de pensar o mundo, de confrontar aquilo que é dado, que está pronto. Aí fala, a adolescência é uma situação, um problema. Eu falo assim, não, a adolescência é uma idade que tem que se cuidar muito. Por quê? Porque o volume de conhecimento que se tem na adolescência, dos 12 em frente, ele é muito maior que na infância, porque os pais, de uma certa forma, eles controlam aquilo que se tem informação, correto? Ou até hoje vocês são extremamente controlados? Como que é isso? Dá um retorno aí. Professor, eu acho que, na real, a gente vai ser controlado a vida inteira, né? De uma forma geral, sim. O que eu estou falando de controle é no sentido de autonomia de pensamento, de capacidade de observar aquilo que está à sua volta, né? Aquilo que está no seu convívio, e você ter uma possibilidade de pensar de uma forma diferente. Né? Quando é criança, a gente é muito controlado no sentido até aquilo que você pode assistir, até quem que você pode sair. E na adolescência isso passa a ter uma certa, colocando entre aspas aqui, uma certa flexibilidade no sentido de do controle mesmo dos pais, né? Você passa a ter mais autonomia na forma como você vai pensar e agir no mundo. Então, para chegar na idade adulta também, senão você não pode ser uma criança a vida inteira em que os outros vão dizer como que você deve agir, né? Você passa a ter um confronto com relação a isso, ou concordando, confronto no sentido crítico, né? Ou você vai achar que tudo que você aprendeu está correto, eu vou seguir essa linha, ou você vai ver que aquilo que você aprendeu, aquilo que você construiu como forma de pensar em ser, tem que ser mudado ou tem que ser ajustado. Vocês me entenderam o que eu estou dizendo? Nessa transição da socialização primária para secundária, da, da, é, da personalidade para a identidade, da infância para a adolescência. Existe uma transição muito significativa que vai ter impacto durante toda a vida. Né? Vamos lá. Entendi. Uhum. Entendi, professor. Observe isso, então, que eu estou falando com vocês. Né? Com relação a essas questões, então, quando a gente passa a ampliar os elementos que nos socializam, que a gente chama de socialização secundária, aí entra a religião de uma forma mais evidente, entra a escola e as pessoas que estão envolvidas, os amigos na escola, os amigos na igreja, entra o trabalho também, eu vou trabalhar, ou eu vou para a universidade, vou sair de uma escola de ensino médio, vou para a universidade, então vai ter outros elementos, outras pessoas que vão conviver, e nós somos seres em constante construção, isso que eu quero que vocês observem. O nosso processo de socialização, ele só vai terminar com a nossa morte. Então, a todo momento, nós estamos em construção, seja construindo o outro, num processo de diálogo, né? Por isso que a gente fala que a socialização é um processo
eminentemente social. Você tem que estar inserido numa coletividade, e dentro dessa coletividade que vai dar esses elementos para vocês. Então, eu deixei lá no material de apoio um filme chamado O Enigma de Caspar Hauser. O Enigma de Caspar Hauser, ele conta a história de uma criança, de um adolescente que foi tirado do convívio social, certo? E quando é tirado do convívio social, você não incorpora elementos de sociedade na sua conduta. Você vai ser um animal. Então, você precisa da sociedade para poder moldar o seu comportamento e atribuir as formas como nós vamos lidar uns com os outros. O que a gente tem que entender é que isso não é uma via de mão única. Senão a gente vai pensar assim, nossa, então eu sou mera massinha de modelar da sociedade do meio que eu vivo. Então eu sou resultado do meio? Sim, nós somos resultado do meio, mas ao mesmo tempo nós somos seres reflexivos. Entendam isso. Nós refletimos sobre aquilo que é dado a nós. Então, na adolescência, quando amplia nossa elasticidade cerebral, vai ampliando, a nossa autonomia vai ampliando, e a nossa forma de enxergar o mundo, ela passa por esse crivo reflexivo nosso. Então, existe um crivo reflexivo. Nós somos seres racionais. Então, aquilo que é dado para nós, o que eu estou falando para vocês, vocês estão fazendo um processamento racional sobre isso. Eu concordo com o que o professor falou, eu discordo, eu concordo em partes. Da mesma forma, tudo que é dado a vocês. Então, chega para você e fala assim, olha, vocês querem seguir uma carreira no Exército, vocês querem seguir uma carreira na universidade. Eu sou de uma família de militar, de terceira, quarta geração de militares. Então, o meio que eu vivo vai me estimular a ser um militar. Estão me entendendo? Mas eu sou reflexivo. Eu posso falar, não, o meio que eu vivo está me estimulando a seguir a carreira militar. Mas eu tenho outras possibilidades, outros caminhos. E eu, através de um cálculo racional, que a gente chama o cálculo racional, tem até a história, e depois vocês pesquisem, eu não vou falar que ela é longa, do Ulisses acorrentado, quando Ulisses ou Odisseu, né? Você vai lá no Fábio lá e pergunta para ele. O Ulisses e o Odisseu, quando ele volta da Guerra de Troia, quem já leu a Odisseia aí, né? Vai voltar para a ilha de Ítaca, quando ele está passando pela Ilha das Sereias, que encantavam os marinheiros, depois matavam, ele pede para ser acorrentado no mastro do navio, e pede para os seus marujos taparem os ouvidos, né? Para não ser seduzido pela sereia, pelo canto das sereias, pede para ser acorrentado no mastro do navio, e para que ele possa escutar o canto das sereias. Então, a gente fala assim, a história do Ulisses acorrentado é o que a gente fala das nossas escolhas. Esse mito é o mito da escolha racional. Ele escolheu ser acorrentado, ele criou uma estratégia racional para escutar o canto mais lindo sem ser morto pelas sereias. Né? Então, essa é mais ou menos aí para vocês. Então, nós temos escolhas. É a mesma coisa de dizer que, e aí a tese, vou entrar numa polêmica aí, depois eu quero ver o que vocês acham, que está de acordo com o processo de socialização, né? A nossa construção. E também tem a questão da escolha racional e o controle social. Mas vamos falar um caso aqui, de exemplo, que eu quero que vocês me deem um retorno. Que é a grande tese, por exemplo, dos direitos humanos. Vamos falar. O que é a tese dos direitos humanos? O meio condiciona o indivíduo. Então, se eu sou um indivíduo que nasci num ambiente de criminalidade, eu estou falando isso porque eu já trabalhei com a disciplina de Sociologia do Crime na formação da Polícia Militar. Então, eu já trabalhei com a Polícia Militar sobre isso, sobre esses temas, e isso é muito caro, né? Deu bastante discussão. O que tem na teoria da escolha racional com relação aos direitos humanos? Para os direitos humanos, o meio condiciona a minha forma de ser. Então, se eu nasci num ambiente de criminalidade, a minha tendência a reproduzir essa lógica para os direitos humanos é quase 100%. Então, se eu nasci num ambiente de criminalidade, se a minha recompensa é através do crime, então você é um criminoso. Então, não tenho culpa. Eu sou um mero objeto do meio. Então, não tenho culpa de ser um criminoso porque eu num ambiente de criminalidade, então eu sou inocente, de certa forma, pela minha condição ser assim. Eu sou de uma família pobre
então eu vou seguir o caminho do crime como uma minha única alternativa. Então, essa é a tese. Assim, em resumo, bem resumido, né, para vocês. A tese de que eu sou produto do meu meio. E aí, como que entra a escolha racional? Por que eu digo para vocês? Imagine se toda pessoa que nascesse num ambiente de criminalidade, toda pessoa que fosse pobre, fosse criminosa, como que seria? Né? Então, a tese contrária a essa que eu falei para vocês é que nós temos escolhas, nós temos caminhos. E tem muita gente que nasce nesse ambiente, a maioria, né, que não segue a linha da criminalidade. Então, quem não defende essa tese dos direitos humanos vai dizer o quê? O cara tem escolha, entendeu? O cara tem escolha. Ele que escolheu seguir o caminho mais fácil para ter recompensa imediata, seguir o caminho do crime, sabendo que ele pode ter uma vida extremamente curta, ser preso, ser morto, mas ele tem uma escolha racional. Vocês me entenderam o que eu estou falando para vocês? A questão do que o meio me influencia, da minha escolha. Vamos lá, dar um retorno. Estão entendendo para vocês? Então, o meio, é claro que a pessoa que está nesse meio, as escolhas dele são mais restritas. Uma pessoa que ela não tem o que comer, uma pessoa que não tem onde dormir, certo? As escolhas dela são muito mais reduzidas, é claro, mas tem escolhas que eu estou falando para vocês. Como o mito do Ulisses acorrentado. Você tem escolhas, você tem estratégias racionais para tentar sair. Estou dizendo que vai ser fácil? Não. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que estudar, certo? Às vezes a pessoa que é de uma classe média, claro que ela vai ter muito mais facilidade. Mas o que eu estou dizendo para vocês que nem toda pessoa que mora, por exemplo, numa comunidade, numa favela, é criminoso, certo? E às vezes fica esse estereótipo que o meio que faz o indivíduo, até para as pessoas que estão de fora, a falar a pessoa, existe a gente vai ver em cultura, né? A pessoa é negra, mora na favela, igual a negro, mais favela igual a criminoso. Não é isso. O meio, ele influencia o meu comportamento, mas ele não determina, certo? E quando o meu comportamento ele foge dos padrões que a sociedade exige, existe o controle social para poder devolver às pessoas aquela conduta esperada. O que é o controle social? O controle social vai desde uma risadinha, uma piada, uma surra dos pais, né? Eu falei para vocês nas aulas anteriores, o chinelo voador, né? Às vezes tem um chinelo, a mãe fala, faz isso para mim, não faz, o chinelo voa. Às vezes pode ser um cabo de vassoura voador, né? A gente não sabe como é que é isso. Ou um simples castigo e até uma prisão, uma pena de morte. Tudo isso são mecanismos de controle social. Então, o controle social, quero dizer para vocês que a socialização é o processo que é incorporado em nós padrões de conduta. O controle social é uma espécie de vigilância, certo? Câmeras de segurança é uma forma de controle social, mas vou falando da vigilância social. É uma vigilância que existe na forma de polícia, na forma de exército, na forma de família, de religião. É uma vigilância que existe para que a gente possa ter um padrão de comportamento esperado. Em casa é assim. Se você não se comporta da forma como os pais ou a família espera, você vai ser castigado, você vai ter o controle social agindo de alguma forma. Na escola é a mesma coisa. Se vocês não se comportarem da maneira como o colégio militar espera de vocês, vocês vão ter FO, vocês vão ter suspensão, vai ter expulsão, vai ter que chamar os pais de vocês. Então, vocês estão entendendo como é que o controle social age em tudo, no trabalho. Eu chego atrasado no trabalho, não faço as minhas obrigações, você vai ser repreendido pelo seu chefe, você vai ser demitido. Aí eu estou na universidade, não faço meus trabalhos, chego atrasado, vai ser reprovado. Então, o controle social está à nossa volta o tempo todo, só que a gente não observa isso, certo? Porque isso acaba sendo tão natural para nós que a gente não observa o que existe no nosso entorno que nos controla. Igual vocês mesmos dizem, o controle ele existe a todo tempo, ok? O que eu queria colocar para vocês a respeito dessas questões de normas de conduta e controle? É como se nós vivêssemos em liberdade e essa liberdade ela fosse uma liberdade restrita, né? Você é livre desde que se comporte como a sociedade espera.
Mas existe uma forma de controle social, um mecanismo de controle social, que ele é o mais eficiente que existe. Quero ver quem sabe essa. Pode escreverem aí no chat ou falarem qual que é a forma de controle social mais eficiente que existe. Para que nós... Conteúdo ou regime? Oi? Prisão. Qual que é o mecanismo de controle ou a forma de controle social mais eficiente que existe, certo? Que faz com que nosso comportamento seja de acordo com o que se espera de nós. Quero ver quem acerta. Polícia. Internet. Sei lá. Prisão. Não. O medo? Um governo ditatorial como a China? Escola. Educação? Ainda não. Pode escrever, quem quiser escrever no chat, pode escrever no O chat. medo de punição? O medo de punição também, mas não é só isso, porque o controle social ele pode ser de duas formas, na forma de a gente chama de sanção, né, de punição, e também pode ser na forma de gratificação. Que também, por exemplo, o Alamar é uma forma de controle social que tem no colégio militar. Por que é uma forma de controle social? Porque é uma gratificação, se gratificando uns, você está da mesma forma sancionando os outros. Olha os mecanismos, como é que funciona. Hierarquia? Oi? Polícia. Hierarquia? Ainda não. Polícia. Acho Polícia. que é a própria consciência. Todos né? esses que eles falaram são mecanismos de controle social, mas tem um que é, esse é... Opa, achei aqui. Saiu aqui no chat aqui. A Luana escreveu aqui a própria consciência. É uma coisa tão assim, a gente fala tão banal, mas não é. A nossa consciência, que é um dos principais mecanismos de controle social. Ou seja, qual que é o mecanismo mais eficiente para controlar o nosso comportamento? Nós mesmos, a nossa própria consciência. Quando a nossa consciência não nos deixa fazer certas coisas. Por que isso é o mais eficiente? Vou falar para vocês. Vocês vão ver em filosofia que a base da nossa moral ocidental, ela é cristã. Aí alguém pode falar assim, mas eu não acredito, eu sou ateu. Não interessa. A base da nossa legislação e da nossa moral, ela é judaico-cristã. E a nossa consciência, ela está toda permeada dos princípios judaico-cristãos. Principalmente, né, a gente fala com os mandamentos, né? As leis, né? As leis mosaicas, que estão no Talmud ou no Velho Testamento, para quem é cristão. As leis mosaicas, elas estão permeadas, né? Porque elas são passadas pelas instituições de socialização na nossa consciência. Então, a nossa consciência, ela é um mecanismo extremamente eficaz de controle do nosso comportamento, certo? Não só relacionado à moral, mas também relacionado, como vocês próprios disseram, ao medo, ser punido, né? Então, isso está embebido no nosso subconsciente. Então, o nosso subconsciente, ele vai tratar dessas questões conosco, né? Tem lá para vocês no material de apoio um podcast lá sobre socialização também. Eu estou aqui dando uma geral, com uma revisão, falando sobre a importância da socialização e do controle social, para que vocês percebam que nós não somos seres livres, né? Extremamente livres ou totalmente livres. Nós somos o tempo todo moldados. E agora chegou para a gente finalizar essa ideia de socialização, as mídias sociais que foram colocadas aqui. As mídias sociais hoje têm um papel muito importante na nossa socialização. Né? Eram os pais, eram os professores, né? Eram o pastor, o padre, o pai de santo, né? O patrão, o diretor, esses eram os agentes de socialização. Hoje, agora, são os influencers, né? Os digital influencers. Eles são também pessoas, olha aí, influenciador digital. O que significa? Olha a palavra, tanto que ela é cara para nós, pensarmos a sociedade ou dentro da sociologia isso. As pessoas são influenciadoras. O que quer dizer um influenciador digital? Vamos lá, alguém fala aí para mim. Pode ser no chat ou falando. O que quer dizer um influenciador digital? Digital influencer. Vamos lá. Vai lá, pessoal. O que é um digital influencer?
Obviamente, ele influencia as pessoas, o seu público-alvo, ou as pessoas que assistem ele, né? Os inscritos ou seguidores, sobre determinados assuntos que ele defende ou ele acha que são corretos. Às vezes comprovados cientificamente ou não, porque muitas dos influencers de hoje, eles defendem coisas que eles não têm credibilidade científica para defender aquilo. Ok, mais alguém? Depois eu faço um comentário geral aí nas participações aí. Vamos lá. Eu acho que geralmente os influenciadores digitais são vistos como modelo, né, para algumas pessoas. Como eu acho que é o Juan Pablo, né, que falou agora. Para os seguidores, as pessoas que acompanham eles, eles são modelos, né? Vamos lá, quem mais? Professor, acho que também eles usam muito, tipo, marketing, assim. Porque, por exemplo, se alguém bem famoso, assim, tiver bastante inscritos e tal, ele falar que ele tá usando um negócio, um produto, assim, sei lá, tipo pra pele, assim. Aí um monte de gente vai comprar. Então, não sei. Vamos lá, que eu faço um comentário em bloco aí que vocês falaram. Mas está tudo articulado aí que vocês estão dizendo aí. Está tudo na mesma linha. Vamos lá, quem mais? Acho que eles são responsáveis por influenciar o jeito de agir das pessoas e de pensar também. Acho que é isso. Ok. Né? Mas usando a mídia, claro. Vamos lá, mais alguém? A gente fechar o bloquinho. Estou vendo aqui também no chat aqui. Falando, né? São eles tomam atitude, certo? Que influencia outras pessoas. E olha que é isso que a gente está dizendo aqui, né? Então, hoje nós temos outras formas de influenciar, de nos dar elementos de comportamento. Olha esses digital influencers aí que nós estamos falando, que vocês disseram, né? Eles são influenciadores de formas de ser, são influenciadores de condutas e são influenciadores de pensamento, de forma de pensar, né? Forma que eu vou me vestir. Então, tudo está relacionado, né, ao meio que nós vivemos. Então, forma de vestir, a minha forma de me comportar, a minha forma de pensar. Esses elementos, essa conjugação de elementos que formam que dão a minha forma de ser, que dão minha individualidade, certo? E tudo que esses digital influencers fazem, que vocês assistem, né? Que vocês acompanham, eles passam por um crivo racional. Ninguém aceita de olhos fechados o que as pessoas dizem. Principalmente, como eu falei para vocês, da infância para a adolescência, da adolescência para frente, e tudo isso passa por um crivo racional. Vocês processam isso racionalmente, certo? Então, essa capacidade reflexiva, elas que têm a ver com a nossa individualidade, ela que constrói a nossa individualidade. Nem mesmo gêmeos univitelinos são iguais. Não existe nenhuma pessoa no mundo que é igual, que se comporta da mesma maneira. Por que que ninguém se comporta da mesma maneira? Porque as experiências, elas são diferentes. E isso está relacionado à nossa socialização. Nós vivemos experiências diferentes, nós processamos e refletimos de forma diferente, por isso nós somos diferentes. E tudo aquilo que nós fazemos que a sociedade não aprova, o controle social vai atuar sobre nós e vai nos fazer ter um comportamento dessa forma. Ok, pessoal? Então, nós vamos agora encerrar a nossa aula, né? Acho que deu o horário, acho que eu agendei até 9h50, acho que deu só 40 minutos, foi das 45. Será que continua? Né? Só então, assim, a gente vai encerrar por hoje. Tem mais alguma questão que vocês queiram colocar? Era um geral aí sobre a socialização, sobre como é o processo da construção da nossa individualidade, da nossa forma de ser, o que que nos influencia, o que que muda na nossa vida. O material está com vocês, como eu disse, é revisão. Vai estar de boa aí para a gente poder estudar isso aí para a prova que a gente vai ter, né? Vai ser super tranquilo, né? Mais alguma questão? Quem tem mais alguma questão pode falar. A gente vai, nosso horário está 9h50, eu acho, hoje vai dar.
Tá bom? 10 minutinhos aí, a gente vai encerrar antes. Alguém? Quer falar mais alguma coisa? Aqui está colocando que hoje em dia tudo está ligado à moda, padrões. Isso aí, é isso mesmo. Os padrões de comportamento estão ligados às normas, às formas de ser, de me vestir, a arquitetura, tudo está ligado à nossa construção coletiva. Isso que a gente tem que entender. Isso é objeto da sociologia, observar essas mudanças. Certo? Então, a gente observa isso de forma científica, estuda, né? Lê os hiperlinks, as formas como os digital influencers eles atuam sobre a nossa construção, nossa forma de pensar. A gente tem que entender qual o impacto disso na nossa vida, né? O que isso é bom para nós, é isso que a sociedade espera de nós. Quanto mais imersão na tecnologia, melhor. Estudos aí estão falando que anteriormente a gente tinha que a tecnologia era algo ruim, né? Hoje se tem estudo falando que não, que a criança desde os 2 anos de idade já tem que ser imersa na tecnologia, porque isso não vai voltar. A revolução está acontecendo e isso não tem volta, né? Então, nosso comportamento, nossa forma de ser está relacionada a isso. Na próxima aula, né, nós vamos falar a respeito de cultura, e a gente volta a falar um pouquinho de socialização, porque a cultura, ela é nos passada através da socialização. Então, nossos pais, o ambiente que nós vivemos, os grupos sociais que nós frequentamos, que nos vai nos dar elementos culturais, né? Nossos gostos musicais, a moda, o que eu assisto na internet, enfim, né? Tudo isso a gente vai acabar retomando na nossa próxima videoaula, beleza? Então agora a gente vai fazer só pelo Zoom, tá? Acho que foi o pessoal lá, acho que ia entrar na sala de aula, mas estava linkando direto no grupo, beleza? Mas essa aula vai ficar gravada e vou jogar lá vou jogar o link para vocês. Ok? Mais alguma questão? Se não tiver, a gente se despede. Nada, professor. Nada não. Qualquer coisa, tem o fórum lá para vocês jogarem questões lá. A gente vai continuando e a próxima aula também a gente vai retomar um pouquinho do que a gente falou a respeito de socialização e cultura. Ok, então? Então, tenho um ótimo resto de semana para vocês aí, um bom final de semana. A gente se vê na próxima quinta-feira, falar um pouquinho sobre cultura, a gente falar um pouquinho das teorias racistas, evolucionismo cultural. A gente vai ter uma retomada disso aí, beleza? Até lá, então. Tchau, professor. Tudo melhor para vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor. Professor, Tchau, professor. obrigada. Bom final de semana e bom feriado. Tchau, professor. Pessoal, tchau, Bom tchau. feriado. Igualmente. Tchau, senhor. Tchau, professor. Tchau, tchau.